Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre Thomas Hobbes. Este importante filósofo do século XVII, ele pode ser considerado o fundador, o criador do movimento assim intitulado empirismo em filosofia. Hobbes, ele nasce em 1588 e vem a falecer em 1679. As suas principais obras seriam De Cive, do Cidadão, ou ainda Elementos da Lei Natural e Política, datado de 1642. Leviatã, provavelmente conhecido de todos que estão agora vendo esse vídeo. Leviatã é de 1651, um tratado político e social. De Corpore, o corpo, de 1655, e De Homine, o homem, de 1658. Estas são as 4 principais obras do Thomas Hobbes. Bem, de início, vamos tentar dividir, organizar o que seja uma possível linha de estudo para o Hobbes. Todo pensador que nós começamos a estudar, inicialmente nós podemos falar sobre a vida dele, seria a biografia. Alguns, claro, terão uma biografia muito mais interessante, terão vivido várias aventuras, várias coisas que seriam admiráveis de serem recontadas, e outros terão uma vida mais insípida, mais calma, mais recatada. Então, todo pensador de início você tem uma biografia que você pode ou não expor, falar ou passar direto para a produção do mesmo. E quando nós falamos da produção da obra do Hobbes, tá? Então teríamos a biografia, possível de se falar aqui, e a obra. A obra eu posso dividir em 3 partes importantes que eu pretendo abordar neste vídeo. Uma seria a metafísica. O que nós vamos entender por metafísica é aquela parte que vai nos falar sobre Deus, sobre a alma, sobre o pensamento, sobre a realidade, sobre tudo que nos circunda, sobre a criação. Então, teria essa parte da metafísica. O Hobbes é o primeiro filósofo a tratar do contrato social, a ideia do contrato social. E nós podemos falar, então, num estado de natureza que antecede esse contrato social e no que ocorre depois desse contrato social, que seria a formação da sociedade civil. Então eu diria que, para entendermos bem Hobbes, seriam esses 3 pontos fundamentais: a metafísica, o estado de natureza e, pós-contrato social, a sociedade civil. E nós iremos abordar hoje aqui. Mas antes de começarmos, por favor, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida para nos ajudar a prosseguir com esse trabalho. E após ver o vídeo, se você quiser se aprofundar, eu estarei deixando nos meus blogs um texto com um resumão sobre o que nós iremos falar aqui hoje. Nós iremos conversar sobre Thomas Hobbes. Eu até imprimi aqui, tá? Se encontra no Ser Escritor e no Comportamento Crítico, tá? Esse texto do Hobbes. Se tiver alguma dificuldade para achar na internet, já sabe, vai no meu site www.doutorsilverio.com, que lá tem o link para o texto do Hobbes e textos de outros filósofos também, vídeos, etc. Tá bom? Então, material de apoio já informado, vamos para o nosso vídeo. Já falei das principais obras, do Cidadão, Leviatã, o Corpo e o Homem. Vamos agora prosseguir pelas viagens. O Hobbes, ele esteve muito próximo da nobreza inglesa, um cidadão inglês, e ele não só apoia a monarquia, como ele viajou com filhos da monarquia, com futuros reis da Inglaterra, e ele fez várias viagens pela Europa, esteve na França, esteve na Itália. Nessas viagens ele teve a oportunidade de conhecer pessoas proeminentes da época, como René Descartes, que ele teve, não digo que eles foram amigos, estaria mais para o oposto, eles tiveram várias divergências teóricas
e não se entendiam muito bem. Tá? Mas ele conheceu o Descartes pessoalmente, como também, ao que tudo indica, quando ele esteve na Itália, ele conheceu a Galileu Galilei e adeptos do pensamento de Galilei, de onde inclusive veio a importância que o Hobbes passa a dar às matemáticas, à geometria. E desses dois também, o Descartes e o Galileu, o Hobbes vai pegar o método dedutivo. Enquanto que um antecessor dele, também um dos fundadores do movimento empirista, que é o Francis Bacon, inclusive que o Hobbes também conheceu pessoalmente o Francis Bacon, chegou a trabalhar inclusive como secretário do Francis Bacon, uma parte da sua vida. Tanto o Francis Bacon, tanto o Thomas Hobbes, são os fundadores realmente do empirismo. Eles são contemporâneos. E o Bacon, ele utiliza o método indutivo, mas o Hobbes vai preferir a abordagem do Descartes e do Galileu Galilei, que é o método dedutivo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em indução, eu estou falando de você pegar o fato particular e daquele fato você ir para o geral. Quando eu falo em dedução, eu estou falando do geral, você ir para o particular. Geralmente as matemáticas utilizam a dedução. Das regras gerais eu vou para o fato particular. E como eu já falei, o Thomas Hobbes, ele tem um carinho todo especial pelas matemáticas, em particular a álgebra. Ele há de encadear as suas ideias de uma forma mais matemática, o mais possível desta abordagem. Falamos do método hipotético dedutivo, falamos da empiria. Ele valoriza o fato observado. Então, iremos prosseguir já nisso, quando eu acrescentar mais duas coisas: o mecanicismo e o fato de ele ser materialista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro da metafísica dele, toda a realidade, tudo que está à sua volta, inclusive se houver um Deus, esse Deus também, se houver uma alma, essa alma também, o nosso pensamento também é corpóreo. Tudo é corpóreo, tudo é formado por corpos. Por isso que eu estou dizendo que ele é materialista. Ele não aceita uma realidade incorpórea. Ah, mas Deus não tem corpo. Não, se Deus existe, ele tem um corpo qualquer. A alma não tem corpo, o pensamento não tem corpo. Não. Se existe, tem um corpo. Pode ser de uma natureza mais sutil, diferenciada, mas possui um corpo. E ele vai dizer que tudo, ainda dentro da metafísica, tudo que existe, qualquer coisa, seja lá o que for, qualquer coisa que você venha saber ou conhecer, se dá obrigatoriamente pela sua percepção, pelos seus sentidos. Você precisa captar o que está à sua volta, pelo tato, paladar, olfato, pela visão, pela audição. Você precisa usar os seus sentidos, a sua percepção. Não existe, como o Descartes propôs, ideias inatas. Ou seja, aquela ideia que já nasce contigo. Você pode até se recordar, você pode precisar de um processo para tornar essa ideia mais vívida, mas ela já está em você não aprendeu. Uma ideia inata. O Thomas Hobbes não aceita a possibilidade de ideias inatas. Toda ideia que esteja na sua mente, qualquer conhecimento que esteja na sua mente, provém do mundo exterior, provém dos seus sentidos, da sua percepção. E a realidade não somente é formada por corpos, mas corpos em movimento. Não somente a realidade é corpórea, mas tudo está em movimento. Então a metafísica do Thomas Hobbes, ela se baseia nesses dois pontos. No tudo ser formado por corpos e tudo está em movimento. E uma vez um movimento tendo começado, esse movimento só findará, só encerrará, quando outro corpo impedir a continuação desse movimento. E se um movimento está parado, ele vai manter essa inércia, ele vai continuar parado até que outro corpo o ponha em movimento, totalmente materialista. Isso põe em xeque uma concepção que vem lá de Aristóteles e que a escolástica adotou,
que é do primeiro motor, o motor imóvel que põe tudo em movimento. Eu não vou explicar em detalhes aqui, só vou dizer que essa noção de algo imóvel que põe as demais coisas em movimento, que na escolástica foi inclusive usado como uma referência a Deus, que Deus seria esse primeiro motor imóvel que põe gera o movimento e tudo mais, isso vai ser negado pelo Thomas Hobbes. Não existiria esse primeiro motor. Tá? Bem, então vamos recordar isso, lembrar, tudo está em movimento e tudo é corpóreo. Também é importante falar da parte social, da parte política, que se encontra no livro Leviatã. Vamos primeiro entender o que significa a expressão, a palavra Leviatã, que é o título do livro, mas é também um monstro que nós encontramos até na Bíblia. Se você pegar no Antigo Testamento o livro de Jó, capítulo 40 e 41, você vai pegar a referência, até uma descrição desse monstro. Mas não está só ali. Os fenícios e outros também falam no Leviatã. Seria uma grande serpente marinha. Seria um monstro enorme, praticamente indestrutível, todo poderoso. Então essa serpente marinha enorme, monstruosa, ela é metaforicamente comparada ao Estado, ao monarca. Aliás, aqui uma parte. Eu vou, no decorrer deste vídeo, falar muito a palavra Estado, me referindo a uma unidade, tá, com um soberano à frente. Mas não se trata de um conceito do Thomas Hobbes. Estado, tal como nós estaremos conversando aqui, ele vai surgir com Hegel, bem mais à frente. Mas a ideia do Hobbes, quando ele fala em sociedade civil, tá, é a ideia do Estado, que mais tarde nós teremos melhor desenvolvido com Hegel. Então, feita essa parte, o soberano, o monarca, ele seria o Leviatã. A capa, inclusive, do livro, temos um desenho desse monarca e o corpo dele é formado por quê? Por pessoinhas pequenas, que seria o quê? O povo. Tá? Porque este poder do Leviatã é o poder concentrado do povo, que emana dele. Mas por que isso ocorre? Bem, falamos da metafísica, falamos que tudo para o Thomas Hobbes é movimento e corpo, que nos lembra inclusive o atomismo lá dos gregos. Agora vamos falar sobre o estado de natureza, que seria o segundo ponto que eu considero importante no Hobbes. Se entendermos bem o estado de natureza, não temos como entender o porquê do contrato social. Então, no estado de natureza, veja, eu não quero dizer que o Hobbes imaginasse que em algum momento histórico você pudesse datar. Se você tivesse uma máquina do tempo, você voltasse para trás, você iria encontrar esse momento ali real. Não, não é isso. Tá? Não se trata de um momento histórico onde tenha ocorrido a mudança do estado de natureza para a sociedade civil por meio de um pacto que tenha sido celebrado. Não, é uma hipótese de trabalho. Tá? Não se trata de um momento histórico realmente. E o que é esse estado de natureza? É um estado no qual o ser humano, ele ainda não se organizou em sociedade. Então não temos leis, não temos um Estado, não temos uma religião, não temos uma moral, não tem regras que todos devem seguir. Tá? Cada um é o soberano de si próprio. A justiça, ela não é baseada em leis aceitas por uma comunidade. Não, a justiça sou eu que faço a partir do meu entendimento, daquilo que eu acho justo ou não. E nesse entendimento eu vou sempre levar em consideração, em primeiro plano, a mim mesmo, aos meus próprios interesses, a minha proteção, a minha sobrevivência e a minha segurança. Só que os outros seres humanos vão fazer exatamente a mesma coisa. Cada um deles vai pensar, em primeiro lugar, em si, egoísmo, egocentrismo. Vai pensar na sua segurança e vai temer os demais. Então, se você está montando o seu acampamento num vale, e você vê que pouco depois de você, depois do rio, tá, tem outros humanos montando outro acampamento, você vai pensar, talvez eles me ataquem durante a noite, talvez eles me matem para ficar com esta terra, com esse lugar onde eu estou.
Então talvez seja melhor eu atacá-los primeiro antes que eles me ataquem. E isso para você pode ser uma questão de justiça. Você está defendendo o quê? A sua integridade, a sua vida. Vou atacar primeiro porque senão vou ser atacado. Só que ocorre que o outro grupo vai pensar da mesma forma. As outras pessoas, cada qual, vai pensar exatamente assim. Desta forma, é a guerra de todos contra todos. Você pode até se reunir num pequeno grupo, temporariamente, esporadicamente, para obter algum interesse comum, mas não há ainda uma sociedade civil formada. Então nós temos o que? A guerra de todos contra todos, porque os recursos são os mesmos e eles são escassos. E nós temos de dividir esses recursos. E eu preciso desses recursos, comida, água, algo para me proteger do frio, alguém para manter relações sexuais. Eu preciso desses recursos para a minha sobrevivência. Então eu vou lutar com qualquer outro para ter a posse desses recursos. Então, a guerra de todos contra todos nos traz também uma frase famosa, famosíssima do Thomas Hobbes, que é Homo homini lupus. O que é isso? O homem é o lobo do homem. Por que o homem é o lobo do homem? Porque é o maior predador de si próprio. Eu vou matar, eu vou perseguir a outros seres humanos pensando em me defender, pensando em preservar os meus bens, as minhas posses e a minha vida. E os demais humanos vão fazer a mesma coisa em relação a mim. Aí você vai dizer, a lei do mais forte? Não necessariamente, o mais forte pode estar dormindo e alguém vir durante a noite e matá-lo. Ou pode ser envenenado, ou pode cair numa armadilha, um buraco no chão cheio de espetos, de ficar todo espetado. Pode cair num ardil. Veja, você tem o mais forte fisicamente, o mais bombado, mas você também tem o mais esperto, o mais inteligente. Tá? Então, no estado de natureza, todos estão em situação de igualdade. Porque se você não é o cara mais forte, talvez você seja o cara mais esperto. E já que vale tudo, tá? Todos estão em igualdade dentro do estado de natureza. Então já vimos guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, a questão da liberdade. Veja, você tem liberdade total e restrita, porque você não obedece a lei alguma, não existe lei alguma. Só que essa liberdade, como nós estamos deixando claro, ela não te traz segurança. Inclusive segurança para você manter a sua vida e segurança para você manter as suas posses. Por que eu estou falando de posses e não de propriedade? Você só vai ter propriedade quando houver a possibilidade de você deixar isso para os seus herdeiros, quando tiver uma documentação, quando você tiver um direito, algo legal que diga, isto é meu, me pertence. E só vai ter depois da sociedade civil. Nesse momento você tem a posse. Enquanto você puder manter, você tem a posse. Ao momento que alguém te tomar isso, você não possui mais essa posse, seja do que for. Então veja, você tem total liberdade, tá bom. Mas ao mesmo tempo você tem medo. Constante medo. Medo de quê? De morrer, de perder tudo que você tem. E não só esse medo, esse ser humano, ele é totalmente egoísta. Ele vive pelos seus próprios interesses. Já falamos que a posse é diferente da propriedade. Já falamos que a vida é o bem mais precioso junto com a segurança. E gostaria também de acrescentar um erro que eu vi muito comum em outros comentaristas do Hobbes. É falar em bem e mal. Não há bem e mal. Dizer que este homem em estado de natureza é mal é um erro. Por que é um erro? Só posso falar em bem e só posso falar em mal diante de quê? De uma religião. Tem religião no estado de natureza? Não. Diante de uma moral, é bom ou é mal, de acordo com o que a moral diz que é bom ou mal. Tem moral? Não. De acordo com as leis, tá? Tem lei? Não. De acordo com a sociedade civil, tem sociedade civil? Não. Então não é correto dizer que esse humano, em estado de natureza, é mal. Ele não é mal. Eu não posso julgar ele com os critérios da sociedade organizada, porque essa não existe. E como vai ter um momento que a sociedade vai se formar, claro. E esse momento vai ser quando esse humano vai se reunir com outros humanos e vai dizer, nós temos medo. Tá? Eu tenho liberdade total, mas posso morrer a qualquer momento, posso ser morto, posso perder minhas posses. Então, vamos juntar todas as nossas liberdades individuais
e vamos entregá-las para alguém, tá? De forma que a gente crie o quê? Um Estado onde, mesmo eu carecendo da liberdade plena que eu tinha antes, eu passo a ter segurança e eu passo a ter condições de preservar a minha vida com mais eficácia. Essa entrega das liberdades individuais, ela pode se dar de 3 modos possíveis. Ela pode se dar para uma democracia onde todos continuam de posse das suas liberdades. Eu entrego as minhas liberdades para outros, mas todos entregam em conjunto, então estamos formando um grupo democrático, tá? Onde não houve uma perda total da liberdade de cada um. Ela foi cedida ao grupo, mas eu faço parte desse grupo. Ela pode se dar para uma assembleia de nobres, uma assembleia de pessoas escolhidas, os melhores, por qualquer motivo. Então eu cedo a minha liberdade para essa assembleia que há de governar. E ela pode se dar para uma única pessoa, o monarca, o rei, que é a opção que o Hobbes prefere. E como se dá isso? Todos se reúnem, por favor, isso é metafórico, não quer dizer que houve o fato histórico dessa reunião. Então todos se reúnem, todos são donos da sua liberdade irrestrita e vão ceder essa liberdade para um único. Vão formar um contrato social. E esse um único, que vai ser o monarca, o soberano, ele fica de fora do contrato. Ele não está dentro do contrato. Ele não cede a sua liberdade em momento algum. Ele continua com a sua liberdade total e restrita. Ele continua com o seu poder absoluto. Tá? Então, os outros é que vão ceder. Mas por que eu vou ceder a minha liberdade? Porque a minha preferência é ter total liberdade. Se eu sou um ser egoísta e egocêntrico. Mas eu saio lucrando. Porque dentro dos meus interesses eu estou preservando o meu bem mais valioso, que é a minha vida, minha segurança, a partir da formação desse Estado. Bem, digamos que você é uma pessoa racional, eu também, e lá em estado de natureza nós vamos ter a razão natural. Vamos ter pessoas que vão fazer uso da sua razão, claro, tá? É uma característica humana. Agora, imagine que, em estado de natureza, alguém resolva fazer uso da sua razão e ter um comportamento social de acordo, condizente com o que a sua razão prescreve. Se ele faz isso unilateralmente, ele é presa fácil, ele vai morrer no dia seguinte. Não, isso é uma coisa tão atual. Veja, ele está nos dizendo que eu e você, tá, mesmo hoje, a gente não tem como fazer uso da nossa razão e adotar um comportamento totalmente civilizado se aqueles que estão à nossa volta não são civilizados. Porque se eu sou civilizado e os demais não são, eu sou presa fácil para eles. Então eu tenho de me manter no mesmo estado que os demais, tá, para preservar a minha vida. Não posso baixar minha guarda se eu não tenho um Estado acima de mim me protegendo, me garantindo que eu possa fazer uso da minha razão, da forma como me comporto. Esse humano, no estado de natureza, veja bem, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele é inseguro, o medo está presente o tempo todo na vida dele. E isso muito vai nos lembrar, sabe quem? Um pensador contemporâneo, século XX, o Sigmund Freud, a psicanálise. Se eu falar que o ser humano é egoísta, egocêntrico, inseguro, tem medo, isso é o Freud, tá? E estamos falando de quê? De alguém lá do século XVII. Esse ser humano vai buscar atender o quê? Os seus desejos. Mais uma vez, estaria condizente com a psicanálise do Freud. Ele está o tempo todo em quê? Na competição com os demais. É uma disputa pela mulher, é uma disputa pela comida, pela bebida, é uma disputa por tudo. Tá? É uma disputa pelo terreno, onde ele vai dormir. Então o tempo todo é competição. E vale tudo nessa competição. O importante é você conseguir aquilo que você quer. E acabou. O restante vale. Só que vale para você e vale para o outro também. Inveja. Olha, se o outro tem um casaco de pele e eu não tenho, o meu casaco não é tão bom quanto o do outro e está mó frio, se eu puder eu tomo o casaco dele. Nem que durante a noite eu tenha de ir lá e matar o cara. Aí ele tem o dobro do meu tamanho, não tem problema. Durante a noite ele estava dormindo, eu vou lá e pego o cara. Lembra do
Davi matou Golias na Bíblia? O Davi era franzino, pequenininho. O Davi era um gigante com a espada. O outro usou o quê? De um artifício, usou de uma funda, de uma pedra. E depois tomou a espada do próprio Golias e decepou a sua cabeça. Então, a diferença de corpo, de força bruta, não significa grande coisa não. Tá? Mais importante é os ardis, a esperteza. Então isso vai gerar também, não só inveja, mas muita desconfiança. Você vai desconfiar de todos, porque o outro pode ser o seu algoz. E somente quando o Estado é formado, a sociedade civil é criada pelo pacto, somente aí você vai poder relaxar, porque eu não preciso mais estar preocupado com a minha sobrevivência, com a minha vida. E aí vai se desenvolver o quê? As artes, a música, a literatura, todas as minhas potencialidades de ser humano vão poder ser desenvolvidas aonde? Dentro da sociedade. Porque antes eu só estava preocupado em sobreviver. Não tinha como me dedicar a essas coisas. E o Estado, essa sociedade civil proposta pelo Thomas Hobbes, tem uma característica. Você vai entregar essa liberdade toda sua ao monarca, ao rei, ao soberano. Mas para o Hobbes, mesmo a religião tem de estar sob o comando do rei do seu país. Não pode ter um papa ali, ou qualquer outra pessoa, dando opiniões sobre a religião dentro daquele país. Não, o monarca ele é soberano, inclusive para a religião. O Hobbes não gostava nem sequer da visão protestante, porque Lutero e outros protestantes defendiam o quê? Que cada um pudesse interpretar a Bíblia, ler e interpretar. E o Thomas Hobbes diz que não, quem tem de interpretar a Bíblia é o monarca, é o soberano. Se eu interpreto a Bíblia, se eu interpreto o que Deus quis dizer nos textos sagrados, eu estou usurpando um direito de quem? Do monarca. As leis são as leis do Estado, mas são também as leis feitas pelo soberano. Esse Estado civil, ele me traz leis, me traz uma moral, mas me traz também direitos. Que é muito importante essa questão dos direitos. Então, vamos lá. O monarca, esse ente absoluto que controla o Estado, como disse, quem melhor exemplificou isso foi o Luís XIV, o rei da França, que tem uma frase, traduzindo do francês, ele diz: o Estado sou eu. Tá? É uma frase ótima, que caracteriza bem essa questão da monarquia absoluta. O Estado sou eu. O Estado é o rei. Então, esse monarca, ele está dentro do que se convencionou chamar de absolutismo monárquico. Aliás, o Hobbes é um ferrenho defensor do absolutismo monárquico. O monarca, como eu já falei, esse rei está fora desse pacto. Tá? O pacto vale para todos, mas não vale para ele. Ele, portanto, tem total liberdade, porque todo mundo cedeu a sua liberdade, mas ele não cedeu a liberdade dele, coisa alguma. Consequentemente, ele mantém todo o poder que as outras pessoas tinham em estado de natureza, ele continua tendo. Ele tem o poder o quê? Absoluto, inclusive o poder sobre a vida e a morte dos seus súditos. E esse poder é totalmente ilimitado. No pacto, a gente precisa entender uma coisa: não pode ser quebrado. As pessoas, o povo, não tem o direito de quebrar o pacto. E só existe uma exceção que o Hobbes abre para você quebrar o pacto. Essa seria se esse monarca ele não consegue defender a sua vida, se ele não consegue lhe proporcionar segurança. Isso é importante até se a gente levar isso hoje para a nossa sociedade. No momento em que você tem uma sociedade, pode ser o Brasil, pode ser qualquer país, no momento que essa sociedade, pelas ideologias vigentes, pela legislação, pelo judiciário, não importa, pela estrutura que está ocorrendo, no momento que ela não consegue manter a proteção à vida das pessoas que estão ali do povo, que ela não consegue proporcionar segurança. Segurança contra quem? Lembra, o lobo é o lobo do homem? O homem é o lobo do homem, desculpe-me. Tá? Ela não consegue proporcionar segurança contra outros indivíduos dentro da sociedade, ela pode cair, ela pode ser derrubada.
Porque passa a ser um direito, inclusive desejado, um interesse das pessoas do povo derrubar esse governo. Porque esse governo se mostra incapaz, inepto, de proporcionar o quê? Segurança a todos. E para você proporcionar segurança, você precisa exercer a justiça. De que forma? Por meio do castigo, por meio do temor, por meio do medo. Foi só uma troca. Veja, antes você tinha medo de todos, porque você estava no estado de natureza. Agora você tem medo de um, o soberano. Ou do Estado, das leis, daqueles que fazem cumprir a lei, da justiça. Você tem medo deste. E você segue a justiça, porque o Estado, em Hobbes, a sociedade civil não muda a natureza humana. A natureza humana continua sendo a mesma. O humano continua sendo egoísta, egocêntrico, buscando seus desejos. Isso não muda. O que muda é que agora ele vai coibir, ele vai diminuir, vai minimizar os excessos. Mas ele continua com a mesma natureza. Uma coisa é você querer, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu tenho medo das consequências. É bem claro isso em Hobbes. O medo está presente, só que agora é o medo de um, é o medo do soberano, do Estado. Bem, a sociedade civil, ela visa então impedir, tá, que haja esses excessos que ocorriam naturalmente no estado de natureza e não muda a natureza humana. E ela deve proporcionar, a sociedade civil deve proporcionar a garantia de segurança e a garantia de que você vai continuar vivo. Isto é fundamental para a permanência de um Estado. Senão o Estado cai. O soberano perde a cabeça. Pois bem, esse soberano, ele tem que ser um governo forte. Tá? Isso é fundamental em Hobbes. Você ter um governo forte, absoluto. E somente deste modo você vai poder proporcionar ao povo, aos súditos, a lei, a ordem, a paz. Tá? E aqui nós temos uma diferença muito grande entre o Thomas Hobbes e lá no século IV a.C., o Aristóteles. Para o Aristóteles, o ser humano ele é um animal, tudo bem, um animal social, é um animal político por natureza. Viver em sociedade, fazer política, faz parte da nossa natureza humana. Para o Hobbes, não. Nós só vivemos em sociedade porque o medo foi muito mais forte. O medo das ameaças proporcionadas por outras pessoas foi muito mais forte. E nos fez vir para uma sociedade. E não existia política, segundo Hobbes, antes de você ter o Estado civil. Primeiro você teve a formação dessa sociedade, dessa sociedade civil, para depois, tá, você passar a ter o quê? A política. Tá? Então isso é uma diferença fundamental entre o Aristóteles e o Hobbes. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que durante toda a Idade Média, a questão do poder, do soberano, esse poder absoluto foi defendido por outros pensadores, só que sempre colocavam a ênfase em Deus. É Deus que dá o poder para o soberano. Ele é o rei, mas por que ele é o rei? Porque Deus passou o poder para que ele fosse Deus. Então esse poder do monarca, do rei, na Idade Média, em toda a tradição anterior ao Hobbes, provém de Deus. E o Hobbes vai dizer, não, Deus não faz parte desta equação. Quem dá o poder ao rei não é Deus, é o povo. É o povo que se reúne e abdica de suas liberdades individuais e passa essas liberdades individuais para uma única pessoa, que é o soberano. Mas é a escolha deste povo. Não é Deus, não. Deus está fora dessa equação, não é mencionado. É por uma livre escolha, em estado de natureza, uma livre escolha, que este povo adota determinada pessoa para ser o seu rei, o seu soberano. E o contrato implica que eu vou ter em troca, minha liberdade não vai ser mais total, mas eu vou garantir a minha vida.
eu vou garantir a minha segurança, e no lugar de posses momentâneas, porque qualquer pessoa pode me tomar o que eu tenho, eu passo a ter propriedades garantidas por lei, eu posso ter propriedades que eu posso deixar para minha família. E eu mesmo, velho, idoso, sem condições de me defender, eu tenho o Estado, a sociedade civil que me defende. É esta a troca, tá? Que o Hobbes diz que nós obtemos. O lucro, tá, está nesses interesses que são atendidos, tá, em relação à nossa sobrevivência, em relação a nossa prosperidade, em relação à nossa permanência enquanto seres vivos. Né? Bem, esse é o Leviatã. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. No mais, meus amigos, vou continuar falando de outros filósofos empiristas nas próximas semanas. Eu espero que vocês comentem e, se tiverem algum pensador que tenha interesse, por favor, deixe nos comentários que nós faremos uma preleção. Estaremos sempre tentando melhorar o canal. No mais, olha, muito obrigado de novo pela presença, muito obrigado mesmo. Esteja presente, comente, participe, tá? Sua presença é muito querida, meu amigo, minha amiga, tá? E até mais.